Estamos conversando com Sandoval Caju. Sandoval, eu estou dizendo que eu achei a cidade de Maceió uma cidade feia. A única coisa que me agradou aqui mesmo, quando aqui cheguei, foi o povo. Um povo alegre, um povo descontraído, um povo solto. Então eu encontrei aqui gente que sorria, que brincava, que soltava piada, que se sentava nas calçadas, coisa que eu passei a fazer também. E vem aí aquele princípio da nossa entrevista, da nossa história. A Maceió era feia, era uma cidade triste, era um negócio, era um contraponto, não, era um paradoxo com a alegria do povo numa cidade triste, um negócio realmente esquisito, suja, feia, tal, sou testemunha ocular dessa história. E você, quando você chegou à prefeitura, quando você foi eleito prefeito, eu não estava mais aqui em Maceió, havia saído, havia voltado a Pernambuco, e quando voltei, estava no término do seu mandato, fui visitá-lo na prefeitura, essa coisa toda e tal. Eu lembro disso. Não é? Então, eu encontrei uma Maceió diferente. Praças cheias de azulejos coloridos, bancos em todas as praças, sei lá, o povo, eu vi isso na Ponta Verde, ali naquela pracinha do Rex, senhoras com regadores, com mangueiras, aguando voluntariamente as praças. Eu senti que havia um novo espírito dentro da cidade de Maceió, uma participação, a cidade estava bonita, e eu digo isso para lhe fazer justiça. Eu acho que você fez um belo trabalho em termos de urbanização. Estúdios provisórios da ZYO4, onde são levados ao ar geral. Por ocasião destas cenas, realizava-se um dos costumeiros programas de auditório que atraem grande número de espectadores que aí vão apreciar os artistas de sua predileção. Lá na Rádio Difusora, eu não fui pioneiro, a Difusora foi de 48, eu entrei um pouco depois, né? Eu não tive a honra de ser fundador, mas fiquei entusiasmado. Quem não ficaria numa cidade pequena? Imagine Maceió. Em Maceió, de 1948, bota tempo nisso. Se instala uma estação de rádio, com som local, com auditório. Aquilo era uma festa, né? Evidentemente. E atraiu artistas, locutores, cantores, de toda a região. Eram 5h30 da tarde de 10 de maio de 1947, quando desembarquei na cidade, em que teria que permanecer cerca de 15 dias, segundo um compromisso de honra, assumido por mim perante a minha própria pessoa. E o Sandoval, que vinha da Paraíba, de João Pessoa, ele nasceu em Bonito de Santa Fé, lá na Paraíba. E ele queria espaço para mostrar o seu talento. O Sandoval não nasceu para ficar atrás de um birô. Sandoval Caju era jornalista, vivia fuçando ali as autoridades, matéria de jornal e coisa, mas tinha sonho de trabalhar no rádio. Um dia chegou em Palácio, Silvestre Pérez, que estava num fim de tarde, ele tinha uns fins de tarde famosos, que ele reunia o secretariado, e ele era meio irreverente, e estavam discutindo sobre a beleza da mulher alagoana. E isso é indiscutível, né? A beleza da mulher alagoana. E Sandoval Caju meteu a cabeça pelo meio daquela história e disse o seguinte, eu imitava o Sandoval: senhor governador, eu queria uma parte, é claro, óbvio, evidente e axiomático, que mulher só presta grande, é como castigo. Mulher é como castigo, só presta grande. E o governador gostou dessa frase de Silvestre. E conversou com Silvestre, conversou com Sandoval, abraçou o Sandoval, e Sandoval deu-lhe a facada na hora. Disse, eu quero ir para a Rádio Difusora. E ele disse, procure o Valdemar. Vai o Sandoval Caju. E o Sandoval foi para lá. Deram a ele, na Rádio Difusora, um pequeno espaço, 15 minutos. Ele dizia, 15 minutos? Como é que eu vou fazer em 15 minutos? Aí ele botou a imaginação dele. Ele dizia, porque o palito é pequeno, incendiário dos auditórios. Ele foi inventando essa coisa. Deram só 15 minutos. Aí foi ampliando o espaço, ampliando o espaço, ampliando o espaço. Aí ele se projetou. E vem aquela coisa dele, tipo, a ligação dele com o povo, com o público. Ele passou a fazer programas assim de alcance popular. Coincidentemente,
O Palito de Fósforo estreou no dia 25 de dezembro. E na estreia do Palito de Fósforo, Sandoval Caju foi para o microfone e disse: senhoras e senhores, é claro, óbvio, evidente e axiomático que este é o programa sui generis da Radiodifusão Nacional. E eu quero, antes de qualquer outra coisa, proceder a um registro que eu considero da maior importância. Está completando nesta data 1948 anos de idade, Nosso Senhor Jesus Cristo, para quem eu peço uma salva de palmas. Além do Palito, tive a ocasião de apresentar outros programas de auditório e estúdio, igualmente apreciados por assistentes e ouvintes exteriores, entre eles Viva a Vida e Gigante do Ar, que eram programas de cabine noturnos, pelos quais se difundiam notícias inéditas, literatura popular, poesias, músicas e prêmios à inteligência privilegiada que, através dos correios e telégrafos, enviava a resposta certa aos testes e perguntas formuladas pelos microfones. O cara que tinha aquela capacidade que ele tinha de comunicação, ele fazia programas, Tostão por 1 milhão, ele se comunicava com o público pelo rádio, e o público gosta disso. Então ele sabia falar com o povo, entendeu? Ele tinha essa capacidade de falar com o povo, de conquistar essa população. E isso foi motivando ele, levando ele para a política. Forçosamente, ele foi conduzido para a política. No ano de 1959, aos 12 de minha chegada a Maceió, talvez a única cidade do país que não se desenvolvia, a despeito da ampliação natural de seu mapa demográfico, mercê da estagnação administrativa, a que vinha sendo relegada há várias décadas pelos poderes públicos responsáveis, senti de repente, um certo dia de profunda reflexão, o estalo de Vieira reproduzisse no meu cérebro de esposo e pai de 3 maceuenses, a despertar-me a ideia de alguma coisa fazer em prol da comunidade onde vivíamos, eu e essas amáveis criaturas. E Sandoval um dia na academia disse: Pedro, eu vou ser candidato a prefeito, vou sair candidato a prefeito. Por que você não tem nenhum carro? O carro dele era para andar, a gente tinha que empurrar, porque era daqueles que tinham uma manivela na frente ainda. Você vai fazer campanha política para prefeito de Maceió, rapaz, são loucuras. Não, eu vou e você vai ver que nós vamos fazer isso na Academia Maceiense de Letras. Mas a parada era muito dura. Eram candidatos poderosíssimos, representantes das forças econômicas, representantes políticos tradicionais, enfim. E saiu aquele doido querendo ser prefeito de Maceió. Todo mundo levou na brincadeira, né? E nós, estudantes, participávamos ativamente das campanhas, que era uma farra, né? Não farra de bebida, farra de alegria, de participar. E o Sandoval galvanizava todo esse sentimento, toda essa unidade popular que era imensa, né? E tinha vários ditos sobre ele, sobre a figura dele e tal. Foi quando ele saiu candidato contra o Dr. Jorge Quintela e também o vereador Cleto Marques Luz, né, que era um líder político muito forte aqui no estado. Então o Sandoval foge a esse padrão de políticos daquela época, né? O Sandoval era uma figura completamente diferente, uma figura que dialogava diretamente com o povo. O Sandoval não tinha representação, não se expressava a partir das representações sociais dos sindicatos, das associações, das cooperativas, das entidades de classe, nem patronal, nem dos trabalhadores. O Sandoval era uma figura outside na política alagoana. 4 partidos apoiavam o Dr. Jorge Quintela. Eram justamente a UDN, o PL, PR, 4 legendas apoiavam ele. Outras 4 legendas apoiavam Joaquim Leão, que tem o apoio da Rádio Progresso, tem o apoio do Dr. Ari Pitombo e tem o apoio maciço das classes conservadoras. Tudo quanto era de industriais, comerciantes e tal, apoiavam Joaquim Leão. Finalmente,
4 partidos outros, o PSP, ao qual você fez referência há pouco, era o partido do governador Muniz Falcão, PTB e mais 2 legendas apoiavam o Dr. Cleto Marques Luiz. Fora que o Dr. Cleto Marques Luiz era apoiado pelo governador do estado, Muniz Falcão, apoiado pelo prefeito Abelardo Pontes Lima, tinha esta difusora à disposição, porque é um órgão oficial do estado, tinha o Diário Oficial à disposição, tinha também um jornal que pertencia à pessoa do governador. Diário de Alagoas. Justamente. E ainda tinha a possibilidade de dar empregos, de dar ajuda a quem precisasse, etc. e tal. No princípio era motivo de zombaria, de jacó, de risos, etc. Os doidos, olha o doido. Eu abri o comício, aqui a gente fazia comícios em calçadas, né? Chegava numa casa, só o Sandoval vai falar aqui, arranjava um tamborete, uma coisa, a gente ficava em cima do tamborete, o locutor dava uns gritos na frente com o microfone, juntava algumas pessoas, eu subia, começava a falar, depois passava o microfone para o Sandoval, aí a gente saía e a meninada corria atrás. No começo era aquela brincadeira, era a meninada, a molecada correndo atrás. Depois do 100º comício, era a população toda de Maceió correndo atrás. E o mais belo comício ele fez na Praça de Deodoro, onde todas aquelas ruas adjacentes, tudo ali ficou compactada de pessoas. Tanto que no último dia de comício, aquilo que era uma brincadeira se tornou uma realidade. E ele caiu na sua realidade naquele momento, e daquele momento em diante Sandoval mudou. Quer dizer, mudou, tornou-se mais introspectivo, mais sério, mais preocupado com a sua posição. Até então não, até então era uma aventura. Vieram as eleições a 3 de outubro de 60. O povo em massa acorreu às urnas. 223 urnas na capital. Nós ganhamos em todas as urnas. No meio da apuração, eu apostava uma barata Lincoln numa caixa de fósforo como numa urna, que eu vinha ganhando em todas as urnas. No meio da apuração, eu apostava um automóvel numa caixa de fósforo como perderia numa delas. E citei qual. Aqui na Praça do Centenário existe um grupo escolar, parece que Tavares Bastos. Então acontece que o Dr. Jorge Quintela morava nas imediações. Nesse tempo, em 1960, como é do conhecimento geral da população, o Farol era realmente um bairro de elite. Só havia quase aqui no Farol palacetes. 90% da população do Farol nessa época, 1960, só havia gente de escola, gente da alta sociedade. Sendo o Dr. Jorge Quintela homem desse nível social, eu estava apostando como perderia naquela urna, porque fica nas proximidades de sua casa e no centro do Farol. Aberta a urna, do lado esquerdo de quem entra, ele teve 120 votos e eu tive 121. Agora, do lado direito, eu não sei o que foi que houve, que eu ganhei com 38 votos na frente de todo mundo.
Um homem que não tinha o apoio do poder econômico, não tem o apoio das organizações sociais estruturadas na sociedade macioense, os sindicatos, as associações, os clubes sociais, etc., os clubes de serviço, nada disso Sandoval contava. Ele contava com a verve dele, com o carisma que ele tinha e com a popularidade que ele tinha através do rádio e que cresceu bem mais a partir das eleições. Foi a eleição mais bela, mais surpreendente que nós tivemos. E ele se revelou como talvez o maior administrador que essa cidade já teve. Eu era funcionário da prefeitura e já era chefe da divisão do imposto predial e territorial. Depois eu fui diretor-geral, diretor-geral da prefeitura e depois fui o secretário-geral da prefeitura. Acima de mim só tinha o prefeito, né? Então, eu passei 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses trabalhando com ele. Foi quando o governador Luiz Cavalcante me convidou para integrar a equipe do governo dele. Depois eu fui secretário da Fazenda do Estado, né? E da Secretaria da Fazenda eu saí para disputar o governo de Alagoas. Ele não foi um bom administrador, eu reconheço que não foi. E tanto assim que ele começou a se perder. Ele se cercou de uma assessoria que talvez não tivesse competência, porque não é fácil, você sabe, não é fácil administrar uma cidade. Não era o gerente, ele não era o administrador, ele era um homem de massa, de comunicação, né? Ele não tinha paciência para ouvir, né? Ele dissertava, né, sobre fatos, então ele transformava qualquer audiência, se ele pressentia que tinha um auditório, então ele transformava aquilo num comício, né? Ele transformava aquilo num comício. Na verdade, ele não era um administrador convencional, simplesmente porque ele não era uma pessoa convencional. Ele era uma pessoa ímpar, absolutamente curiosa e voltada para o bem comum. Ele vibrava, ele era um homem entusiasta do serviço público. Na prefeitura de Maceió, o Sandoval persegue algo que hoje, né, é o que nós desejamos, né, e entendemos como uma evolução da gestão e da própria filosofia de governo. Ele começa a organizar a cidade. Ele passa a ter uma obsessão pela organização do espaço urbano. Maceió, na verdade, ela se preparou, ela se vestiu urbanisticamente na sua feição, quando passou a ser capital, justamente com a transferência de Marechal Deodoro no ano de 1839. Então, o estilo que estava em voga, o estilo arquitetônico, era o neoclássico. Então, as principais edificações começaram a ser com ascendência neoclássica e, automaticamente, foi também progredindo o ecletismo. E isso também se rebatia na feição das praças, no traçado. As praças, a Praça Deodoro mesmo tinha algumas muretas que tinham aqueles balaústres, né? Então era um estilo de arquitetura um pouco mais sério, mais sóbrio, talvez. Ele modificou a face da cidade. Ele fez exatamente, ele deu logradouros públicos, praças, ele colocou o povo onde o povo desejava estar, no local público que lhe desse conforto e fosse agradável. Ele fez praças aqui, reurbanizou-as, refez algumas, construiu outras de grande valor para a população. Para mim, eu acho que a grande revolução assim, urbanística que o Sandoval fez, empreendeu, foi realmente nas praças, né? Ele mudou toda a forma do traçado, o layout, digamos assim, das praças, modificou a forma dos bancos. Antes, os bancos, predominantemente, eram apenas bancos simples, segmentados para 4 ou 5 pessoas, bancos pequenos, e ele introduz bancos contínuos, sinuosos, alguns na forma habitual que ele desenvolveu do S, mas outros não chegavam a formar isso, mas eram sinuosos, não eram mais bancos retos.
bancos circulares, envolvendo em volta de troncos de árvores. Então foi dando toda uma outra dinâmica ao traçado. O Sandoval era uma pessoa anárquica. O Sandoval era uma pessoa desorganizada. Agora, ele era um obsessivo e ele perseguia aquilo que ele se propôs. O plano de governo dele, né, estava ali simbolizado no lema para a cidade, Cidade Sorriso. Ele fez a Praça Pingo d'Água, lá no Portal da Barra, só tem um banco. Como criticava eles, não, ele está aí, Pingo d'Água, aqui, né, pequenininho, Pingo d'Água, né, as ideias dele, fantásticas, né. Nós temos aquela Pingo d'Água que só cabe um banco, mas também tivemos a Centenário, que eu encontrei ali um campo com um capim, com aquela matagal, dizem até que os ladrões de galinhas se escondiam ali à noite, e fizemos ali 300 metros de banco. Tem um mapa do Estado, que aliás andaram raspando, descascando, com o objetivo velado, escondido, incógnito, de apagar um S que existia no pedestal do mapa. De sorte que está lá. Há dois índios de um lado e do outro e tal, que é o Caeté e o Tabajara. Tabajara e Caeté, Caeté e Tabajara são crentes da mesma fé, ninguém jamais os separa. Este povo é Caeté e o prefeito é Tabajara. Era mais ou menos isso que a fonte luminosa que foi instalada lá dizia toda noite. Ele tinha muito orgulho, principalmente das praças da Ponta Grossa. A Praça Moleque Namorador, ele dizia que quem tomava conta daquelas praças eram as senhoras, eram os velhos. Dizia que fazia aquelas praças para que as crianças brincassem, batessem bola, para que o jovem tivesse uma árvore, um verde para namorar embaixo. O Sandoval fez um tipo de administração que pouco se fazia na época. O Sandoval, ele foi à periferia, efetivamente o Sandoval foi à periferia. Ele, por exemplo, o Vergel do Lago, ele construiu no Vergel uma lavanderia imensa no Vergel do Lago, ali por trás do Colégio Municipal. E não havia, por exemplo, água encanada em todos os bairros, água tratada em todos os bairros de Maceió. Então o Sandoval começou a montar chafariz, a lavanderias, a construir praças. E esse tipo de administração naquela época, o Sandoval passou a ser uma figura muito mais popular do que se pode imaginar hoje. Quando apareceu a televisão em Pernambuco, então era uma coisa de rico, né? E o Sandoval levou a televisão para as praças. Então as pessoas botavam cadeiras, assistiam lá a programação de televisão até determinada hora, depois fechava, né? As pessoas cuidavam daqueles equipamentos urbanos, não depredavam, porque era uma coisa que elas sentiam que tinha utilidade, né? E pela primeira vez, acho que ele mexeu com a autoestima do maceióense, né, do alagoano. As pessoas começaram a perceber, né, que Maceió era um lugar extraordinariamente bonito, né, e que elas precisavam cuidar da cidade. As pessoas saíam de casa para ir vestiam a sua melhor roupa e passear na Praça Sinimbu para ver aquela modernidade. Não existia nenhuma praça que tivesse aquele equipamento, né? O que transformou, basicamente, em termos de maior impacto, foi a divisão, segmentou a indústria, né? Que o espaço era contínuo e ele segmentou, tanto que foi aberta aquela via ali e criou aquela segunda parte. E aquela parte ele foi a que foi mais impactante, talvez, a mudança, porque ele colocou aquele painel, né, aquele painel todo composto em azulejo, com alguns símbolos alusivos a referências culturais da cidade, referências geográficas e culturais da cidade de Maceió. Além disso, teve toda a modernidade de ter uma fonte na figura, né, que se tornou um ícone do Mijãozinho, alimentando aquele espelho d'água, que isso era uma atração. Além de material, né, que ele se valeu muito de dois elementos que são assim, marcos da modernidade, que é o concreto e o revestimento através de azulejo, que estava muito em voga. Hoje você diria, né, não, o Sandoval foi um design. Por quê? Porque ele pensou não apenas na organização da cidade, mas na estética da cidade. E ele procurou fazer praças bonitas, não é? E então colocou, inclusive, o personalismo dele, que é uma característica do
político populista é esse personalismo, é esse narcisismo de colocar o S, que era, ele dizia de uma forma muito engraçada, que era sente-se, sirva-se, né? Mas ele se notabilizou por ser um embelezador da cidade, que é uma função importante da cidade. Então, o Sandoval, ao meu ver, ele foi um administrador interessante, sobretudo porque ele não tinha um grupo técnico que o apoiasse tão significativo, porque a elite intelectual de Alagoas, ela não estava com o Sandoval, não estava durante a campanha e não esteve durante a administração. Ela esteve na oposição ao Sandoval. Inclusive a própria Câmara de Vereadores, o Sandoval sofreu muito com a oposição na Câmara de Vereadores. Então, esse embate, o Luiz Cavalcante estava contra o Sandoval. E isso dificultou muito a vida do Sandoval como administrador. Ele era um político carismático, um político que tinha um apelo popular muito grande. Então, ainda hoje as praças de Maceió são as praças antigas. O prefeito chega o prefeito, determinado prefeito, e refaz aquela praça que foi construída na época de Euclides Malta, na época de 30, e você tem carência, você vai para o Benedito Bento, você vai para os bairros pobres, você não tem praça, porque a gente não, somos uma sociedade muito elitista, muito de exclusão social, e a praça é o lugar em que as pessoas se encontram, os cidadãos se encontram. A cidade precisa de ter praias despoluídas, ter praças bonitas, praias floridas, com banco que as pessoas se sintam bem. E o Sandoval Caju se prestou a esse papel e fez muito bem. Foi um alcaide, foi um administrador que cumpriu o seu papel. O governo militarista instalado no Brasil em 1964, semelhante a um surto epidêmico irremediável, arruinou o país de maneira profunda e generalizada, atingindo todos os setores da vida nacional. Foi e continua sendo o acontecimento mais negativo e terrível assinalado ao longo de quase 500 anos de história. O testemunho da veracidade de tão lastimoso fato está aí, visto a olhos nus e sentido pelo tato de todas as mãos. Olha, o Sandoval, para mim, é daquelas personalidades, ou daquelas figuras de brasileiros em todos os cantos do país que não são contabilizados como vítimas da ditadura militar, porque não foram presos, não foram torturados, ele foi cassado, mas assim que terminaram morrendo por conta da ditadura militar. Sandoval Caju não modificou o seu sistema de ser com a ditadura. Ele continuou sendo um prefeito democrata. Isso ofendia a ditadura, e fora os interesses outros que queriam, chamaram a atenção da ditadura, para que era inconveniente para que eles não tivessem na prefeitura de uma capital alguém que fosse submisso aos desejos e aquelas cretinices que a ditadura apresentou para nós. Sandoval Caju foi cassado porque ele simbolizava o populismo que estava sofrendo um violento golpe com o movimento militar de 64, e ele exatamente encarnava esta corrente política, histórica, que estava em desgraça. O golpe militar de 64 foi contra o populismo de Getúlio Vargas, de João Goulart, e a situação de Sandoval Caju simbolizava exatamente essas forças novas que irromperam na década de 50, que encarnavam o populismo, como foi o Muniz Falcão, e que ele representou muito bem aqui na capital. Olha, o Sandoval, ele foi cassado, primeiro porque ele não estava vinculado aos comunistas. Então, do ponto de vista do inimigo principal dos militares, o Sandoval não estava na categoria do inimigo principal dos militares, porque ele não foi apoiado pelos comunistas, nem se vinculou aos comunistas. Então esse ponto, o Sandoval, esse pecado o Sandoval não tinha, nem cometeu. O Sandoval foi cassado porque o Sandoval cresceu como expressão política,
de um azarão que ganhou a prefeitura, e possivelmente o Sandoval iria concorrer o governo do estado de Alagoas na eleição seguinte. Ele iria disputar a sucessão do governador Luiz Cavalcante. O nome dele já era citado com a perspectiva de chegar ao governo do estado. Então, assim, e esse jogo da política é um jogo bruto, né? É jogo pesado, né? Então, podendo tirar logo de campo, tira, né? E no caso, o Sandoval tinha a candidatura do Abraão Moura, que era uma candidatura muito forte, né? Muito forte, que era a candidatura do governador, do ex-governador Muniz Falcão, né? E o Muniz Falcão era um líder popular muito grande. Então as lideranças populares passaram a temer, vamos dizer assim, a popularidade do Sandoval. Então, existia uma caça aos líderes populistas no Brasil inteiro. Em Seixas Dória, em Sergipe, Miguel Arraes, em Pernambuco, né? E aqui em Alagoas, o Muniz Falcão não chegou a ser caçado porque ele tinha ligações com alguns quadros do movimento, mas ele praticamente foi impedido de assumir o mandato pela segunda vez, ficou em desgraça. E o líder mais forte naquele momento do populismo alagoano era o Sandoval Caju, que era imensamente rejeitado pelo status quo, as lideranças tradicionais, agrárias, que perderam o seu lugar com essa força nova, que é a urbanização brasileira que estava surgindo. Então, o que é que nós temos? Um homem que vem do rádio, não é mais um egresso das grandes famílias. Sandoval Caju era classe média, né, que dominava, e o rádio foi uma peça importante dessa grande transformação urbana que o Brasil está passando, que Alagoas está passando, e através do rádio, através da sua figura nesse novo veículo forte de comunicação, ele granjeou simpatia, né? Foi eleito derrotando um quadro tradicionalíssimo de Alagoas, os Quintelas, né? Toda a UDN, todas essas forças agrárias tradicionais das grandes famílias, né? Um ilustre desconhecido, como o Muniz Falcão tinha sido no governo do estado, e então ele representava um inimigo potencial, porque ele seria, em condições normais, se houvesse eleições livres e democráticas, seria certamente um candidato forte a governador, e eu me aventuro até dizer que certamente ele seria um postulante quase imbatível ao governo do estado. O Sandoval era uma pessoa que trazia uma mágoa muito profunda dentro dele, e ele externava isso, enfim, reiteradas vezes quando a gente conversava, porque o Sandoval foi, ao seu tempo, a figura mais popular da história política de Alagoas. Prefeito de Maceió, eleito a partir de uma brincadeira de estudantes, ele era radialista, tinha popularidade e foi lançado como uma espécie de anticandidato, venceu as eleições e surpreendeu, porque se tornou um bom prefeito. Foi engraçado porque ele não seguia, vamos dizer assim, a orientação burocrática, né? Por exemplo, para fazer uma obra, então ele fazia um vale, ele mandava um vale este, e mandava entregar ao tesoureiro. E ele não tinha, assim, essa burocracia, ele não entendia de burocracia, não entendia e não gostava, né? E tudo isso criou um acervo de maneira tal que possibilitou que a Câmara de Vereadores entrasse com um processo, né, de impeachment, e terminou ele perdendo o cargo. Né? Porque outras acusações você não tinha. Corrupção, o Sandoval não era um corrupto, o Sandoval não há nenhum ato de corrupção do Sandoval. O Sandoval não era vinculado aos comunistas, o Sandoval não era socialista, o Sandoval era uma figura que não se encaixa nesses padrões ideológicos que a gente conhece. O Sandoval era um radialista, um humorista e um populista. Na expressão mais ampla da palavra, o Sandoval era um populista. Inveja, somente. Não teve outra justificativa, não, só inveja. Porque ele vinha subindo a cada dia e a tendência dele era chegar ao governo.
E a Revolução resolveu caçá-lo sem defesa. Foi o único, eu acho que foi o único que foi caçado nesse Brasil que não teve direito à defesa, né? Não teve direito à defesa. Você imagine alguém que é acusado de uma irregularidade, ele não foi caçado porque era um cara de esquerda, militante de uma organização revolucionária, nada disso. Ele foi caçado, entre aspas, por não ser um administrador probo. E aí nunca responder um processo, nunca prestar um depoimento, simplesmente ser caçado. Veja bem, um ato institucional, ele não tem, o processo é caçar, um ato de força. Não há o ato jurídico aí é detalhe, né? Isso aqui você está numa ordem de exceção, então o processo o quê? O processo é você eliminar os líderes políticos populistas, os líderes políticos de esquerda, né? Os líderes políticos que ameaçam a nova ordem política, né? Então não precisa processo formal. O processo é a própria Câmara de Vereadores, que é compelida e é determinada a fazer aquilo e faz. É aquilo, dá ou desce, tem que fazer, não tem que conversar. As firulas jurídicas são superficiais. Tanto que contam que um dos marechais, um dos generais lá da cúpula, olhou o processo e disse: Maceió, só tem um ladrão? Só tem um, que era o Sandoval na concepção dele, né? Só tem um. Já disse tudo aí, né? Ele foi caçado sem defesa. Não teve defesa nenhuma. Isso é de uma crueldade, né? Que arrebenta a alma da pessoa, né? E foi o caso do Sandoval. Sandoval era um homem que carregava essa mágoa profunda, isso pesava dentro dele. E muitas vezes a gente conversava, ele voltava sempre ao tema, né? E sempre falava com muito rancor do Major Luiz Cavalcante, né? E do Vinícius Cansanção. E prende razão. Ele ironizava muito o Major. Isso deve ter chegado aos ouvidos do governador, né? Então, não que o governador tomasse alguma medida em torno disso, né? Então, ele apenas não defendeu o Sandoval. O Major não acusou nunca o Sandoval. Então, o Sandoval, como a ditadura veio para acabar com as liberdades, evidentemente, o Sandoval foi parte desse processo. Ele teve a sua cabeça rifada a partir do núcleo central da ditadura aqui, a partir do Palácio dos Martírios, do governador Luiz Cavalcante e todo o seu bloco de apoio. Então, o Sandoval, já que ele não tinha apoio na elite alagoana, não tinha apoio na elite política e na elite econômica, e o Sandoval tinha o apoio da população, porque a população, sobretudo o que a gente chama do povão, estava com o Sandoval, esteve com o Sandoval durante toda a campanha e todo o seu mandato, o Sandoval era o concorrente. E como é que eu tiro o concorrente num período de exceção? É caçando. Antes de conhecer o Sandoval Caju fisicamente, me encontrar com ele, falar com ele, conviver com ele, eu conheci o personagem histórico Sandoval Caju. Quando o Sebastião Nery escreve Folclore Político, e aqui em Alagoas ele foca no Sandoval Caju. Foi Sandoval e Silvestre Péricles, os dois maiores personagens. E aí o Sandoval foi como que relançado para o Brasil, porque o livro foi um sucesso. Essas histórias, elas foram perpetuadas na literatura. E elas são muito engraçadas, né? O Sandoval era de uma criatividade impressionante. E ele contava essas histórias. Onde ele chegava, ele contava. As pessoas pediam, ele contava. Sandoval, e aquela? Então ele tinha esse carisma, né? Ele era um homem carismático, né? Ele tinha muita versatilidade ele era um grande comunicador de massa, né? E tinha uma capacidade de raciocínio muito rápida, né? Para se livrar de situações embaraçosas, né? E para também criar figuras de imagem, né? Que tinham muito impacto perante a população.
ele era teatral. Ele criou um personagem para ele, né? E esse personagem era um personagem inteligente, né? Com agudez e rapidez de raciocínio, né? Capaz de tiradas bem-humoradas, né? E um homem que estava sempre ao lado do povo. Era esse o personagem de Sandoval. E uma pessoa engraçada, apesar do aparente mau humor e da aparente cara feia. Ele tinha uma jocosidade, né? Ele era muito... E tudo que ele dizia, só a maneira dele falar, já era uma maneira, assim... já era uma ironia, né? Já era uma ironia, né? Era daqueles que perdia o amigo, mas não perdia uma frase de efeito, não perdia uma piada, não perdia uma oportunidade de fazer um humor, às vezes irônico, às vezes simpático, às vezes cáustico, né? Mas esse era o Sandoval Caju. Que era interessante, né? Para quem não conhecia o Sandoval, dizia ser um gozador. E o Sandoval não era um gozador. Era isso, ele era um sujeito extremamente sofrido. Agora, isso ajudava ele a viver, não é? Porque se você faz as pessoas rir, você também se sente bem. Espalhou-se na cidade que Sandoval Caju ia ser morto, ia ser assassinado. Então ele marca um comício em frente a uma igreja e coloca o palanque, né, exatamente na frente da igreja. E no meio do comício ele abre, né, de uma forma teatral, abre sua camisa e diz: sicários, matem-me agora, porque se morrer agora morrerei feliz. Se cair para frente, caio nos braços do povo. Se cair para trás, caio nos braços de Deus. Aquele discurso final da campanha dele é fantástico, né? Que ele sai de Ponta Grossa com todo mundo atrás, né? Aquela procissão imensa, né? De pessoas, eleitores, a estudantada toda, fazendo barulho, agitando. Ele movimentou a cidade, mobilizou. Ele chega na Praça Deodoro, aquela história, né? Então ele virou-se para a estátua do Marechal, disse: Marechal Deodoro da Fonseca, ínclito proclamador da República, ganhamos ou não ganhamos esta parada? Ficou assim, alguns segundos, a população, aquela multidão todinha parou para ouvir a resposta, como se a estátua pudesse falar. Eles: quem cala consente, a parada é nossa. Era um programa de auditório muito popular, em que o entrevistado ficava numa cadeira de engraxate e o entrevistador ficava engraxando. E não sei por que cargas d'água, o Sandoval chegou lá todo de branco. Ele disse: vim de branco para ser mais claro. Eu presenciei um fato que é muito interessante. Eu estava no Ponto Central, era o local de encontro dos intelectuais da época, e passou uma senhorita, né? Aí ele disse: Jucá, essa mulher é comunista. Eu digo: por que, Sandoval? Ele foi feita a foice e a martelo. Ele tinha essas coisas interessantes, né? Porque era tão feio que tinha sido feita a foice e a martelo. Sandoval era um bom leitor, um leitor dos clássicos da literatura, sujeito que era apaixonado por poesia, tentou escrever, ele dizia que era poeta feito no cacete, né? Cada verso dele era na porrada mesmo, porque ele não tinha, e sentia que não tinha um talento, né, dos grandes poetas, a veia do poeta, mas insistia pela paixão que tinha da poesia. Não, eu acho que Sandoval era um bom poeta, era um bom poeta. Ele tinha sonetos maravilhosos, e soneto é a arte máxima da poesia, né? Pouca gente sabe fazer. E eu e ele exercitávamos isso. Eu tenho vários sonetos escritos em parceria com ele. Um deles é Partida, que nós fizemos juntos, né? Que ele publicou no livro dele e eu publiquei depois no meu livro. E ele tinha poemas maravilhosos, sonetos maravilhosos. Era um bom poeta, era um bom poeta. A poesia de Sandoval era muito direta, era uma poesia de comunicação. Ele tinha uma linguagem, veja bem, escrevendo um português correto, ele tinha uma linguagem popular, uma linguagem que era de fácil entendimento, entende? É de fácil entendimento, a obra dele é de fácil assimilação, porque ele escrevia para as pessoas lerem mesmo, não escrevia para intelectual, escrevia para o povo.
Partida, se você notar, você não sabe se é um autor só ou dois, porque a continuidade é perfeita do soneto. Eu fiz os 2 quartetos e ele fez os 2 tercetos. Eu apertei a sua mão macia e dirigi-me ao barco soluçando. Só consegui dizer mesmo chorando, adeus, meu grande amor, adeus, Maria. E enquanto o barco se afastava, eu via diversos lenços brancos me acenando. O teu aflito eu ia procurando e em lágrimas banhado o distinguia. E a distingui-lo a tanto lenço em meio, senti acelerar dentro em meu seio o coração partido de agonia. E enquanto o barco se distanciava, eu ia vendo que se transformava teu lenço branco em negra nostalgia. Inclusive, na própria prosa dele, você encontra situações magníficas de poesia. Quando ele relata a chegada dele em Maceió, não é? Então, os fatos que ele relata na prosa dele são fatos assim, que ele fala da tarde, o sol e o arrebol. É uma coisa muito interessante, cara. Eu acho que a comunicação dele, literária, ela é muito abrangente, ela atinge muita gente, atinge ao intelectual, tudo bem, o cara vai entender, mas até ao cidadão comum, não é? Pega a literatura dele, se identifica e tal. Acho que esse lado escritor e esse lado poético do Sandoval, que ele gostava muito, né? Do ponto de vista de literatura convencional, não tem muito, digamos, valor literário, né? Eram poesias que mais de registro. Por exemplo, ele fez um livro sobre a presença da rainha da Inglaterra aqui no Brasil, que era uma coisa fascinante. Fez alguns livros de poemas, tem um livro dele que é Sonhos e Pesadelos, que a orelha do livro que ele mandou escrever, era um amigo dele de Recife, que eu não conheci, que arrasa com a poesia dele, né? Mas ele aceitou aquilo e colocou lá, né? Ele fazia poesia também para ele, né? E eu acho que esse é o sentido também de todo poeta, de quem escreve. Primeiro a gente escreve para a gente, né? E os outros que leiam lá e gostem, não gostem, né? Mas você escreve para você mesmo. O prefeito de Sandoval Caju eu conheci através dos feitos dele, né? Os trabalhos dele, o homem que era ele, como era a pessoa dele. Ele inventava o negócio da praça quando ele... Hoje em dia o cara inventa, faz um projeto, uma coisa, faz o projeto, deixa para lá, não vai nem lá, só vai lá no dia de inauguração, né? Para se eleger em alguma coisa. Sandoval não, Sandoval ele começava e terminava. O Sandoval, se possível fosse, ele dormia na construção. Era um trabalhador. Eu sei que ele fez muita coisa boa nessa parte de lá do Vergel e Coreia, né? Onde ele tinha montura, ele fez praça. E ele foi um cara simples, então o sucesso dele todo mundo gostou. A praça aí, isso aqui, a rua Paissandu, era uma rua livre mesmo, né? Por exemplo, não tinha calçamento, não tinha... Era muita lama, muita areia, quer dizer, no tempo de verão muita areia, no tempo de inverno muita lama, né? Maceió todo recebeu praças, né? E essa a Guerra de Miranda foi uma delas, né? Ele encheu elas todas de S, embora depois outros governos chegaram e tiraram. Né? Aqueles S era para saber o que ele tinha feito, era o nome dele. Hoje chega em algumas é que nós encontramos um S daquele. Aí acabaram com as praças dele, tiraram os S dele todo. Aí dizer que cada um, prefeito, faz o que quer, né? Eu acho que urge, né, uma tomada de atitude quanto a isso, quanto a essa preservação dos referenciais da arquitetura modernista. É uma fase que eu acho que não deve, em que pese qualquer crítica de fundo político, que é o que vem a ser, mas que urbanisticamente foi importante para a cidade e não deve ser apagada da história da cidade. Além do conversador, além do contador de história, além daquele sujeito engraçado, né, além daquele comunicador, o Sandoval
Caju foi um excelente gestor público. Não nos seus meios, não no seu processo. Os resultados de Sandoval na prefeitura de Maceió, à frente à prefeitura de Maceió, nos autorizam a dizer que Sandoval foi um gestor também inovador. Como eu não considero Sandoval um político, né? Um político de profissão, nem de formação, ele não tinha uma formação política, então ele não deixou um legado político importante para ninguém, não deixou, tanto é que não deixou um sucessor, não chegou a fazer uma escola, era uma figura, repito, solitária, né? Uma figura interessante, uma figura rica, né? Que em alguns momentos se confundia com uma figura folclórica, né? Mas ao mesmo tempo uma figura afirmativa, que mudou a cara da cidade, né? Sandoval foi um homem de bem, um homem digno e honrado, e que não chegou ao auge porque cercearam a sua carreira política, né? Bom intelectual, um amigo de Alagoas, maior do que muitos alagoanos, mais do que muitos alagoanos, apesar de ser um paraibano bonito de Santa Fé. Não há como você escondê-lo da história, não tem como. Mas dia menos dia o Sandoval ressurge. Evidentemente que ele não vai ressurgir com seguidores, etc. Mas o nome e a figura do Sandoval, ela ressurge. Não adianta, por exemplo, você tirar os S's das praças de Maceió que o Sandoval colocou, que a história do Sandoval vai ser recontada. Não só pelo anedotário e pela figura singular que se transformou o Sandoval e que hoje ninguém sabe mais o que o Sandoval falou ou o que falaram pelo Sandoval, que passa a ser uma verdade, porque o Sandoval virou uma figura tão grande em Maceió do ponto de vista do anedotário que você não sabe mais o que foi dito pelo Sandoval e o que se incorporou ao que queriam que o Sandoval dissesse. Esse tipo de coisa só acontece com figuras que se deslocam do plano comum. O Sandoval não era uma figura comum. Isso não significa que ele era rico ou pobre, não era uma figura comum. Então, por não ter sido um político, uma figura como pessoa comum e como político não foi uma figura comum, o Sandoval terá, inevitavelmente, a sua história escrita e contada de uma outra maneira. Além de não ter demitido ninguém na prefeitura, com um superávit de mais de 450 servidores, além de não ter aumentado um centavo de imposto em qualquer momento da administração, quero dizer-lhe aqui de viva voz que a prefeitura no meu governo nunca tomou emprestado uma prata de cruzeiro, nem aqui internamente. Eu que conheço o meu Brasil, sei muito bem das lindas praias coqueirais que ele tem. Por isso afirmo nestes versos que compus: em Pajuçara há mais encanto, há mais luz. Pajuçara, onde o mar beija as areias com mais alma e mais amor. Pajuçara, lindo berço de sereias que nos deu o Criador. Pajuçara, que refletes no sorriso o teu coqueiral em flor. Tens uma beleza rara, Pajuçara. Tens uma beleza rara, Pajuçara. Pajuçara, onde o mar beija as areias com mais alma e mais amor. Pajuçara, lindo berço de sereias que nos deu o Criador. Pajuçara, que refletes no sorriso o teu coqueiral em flor.